A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Salmos 95. E à medida que os irmãos encontrarem, por favor, se coloquem de pé. Hoje não choveu, né, irmãos? Todo domingo na hora do culto quer dar uma chuva. Mas nós estamos aqui, com chuva ou sem chuva, para adorarmos o Senhor Jesus. Amém? Diga para a pessoa do seu lado aí. Nós viemos adorar ao Senhor Jesus. Salmos 95, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Amém? Repita comigo o versículo 6, irmãos. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Nós estamos aqui para adorar, inclusive com expressões corporais, o nosso Deus. Amém, irmão? Então se ajoelhe, levante sua mão, dê brados de vitória ao Senhor, bata palmas. Celebre o Deus da nossa salvação. Amém? Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui para te adorar, porque nós sabemos que não existe outro Deus. Tu és o único Deus, o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Pai, nós estamos aqui para reconhecer que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Tu és o nosso Redentor, e nós glorificamos o Teu nome e declaramos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós queremos Te adorar, que o Teu Espírito Santo nos conduza a uma adoração verdadeira, que o Teu Espírito Santo nos conduza a Te adorarmos com o nosso coração, com a nossa mente e com o nosso corpo, porque não existe outro Deus. Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor, para a glória de Deus Pai, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Como foi dito no final da oração, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso rochedo. São muitos atributos que o nosso Deus tem, e nós vamos proclamá-los a partir de agora, com as nossas canções, com as nossas orações, nossas súplicas, porque só Ele é digno de todo louvor. Vamos começar pedindo toda a sua graça sobre cada um de nós, para que somente o seu nome seja entronizado. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia
em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, Porque a minha alma esperou a fonte da vida que encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és porque a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Porque a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Cante. A fonte da vida que és o dom de Deus, o Messias. Mais uma vez, todos juntos. Tu és, porque a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. O nosso Salvador, o Messias, Cristo Jesus. A Ele que viemos adorar, a Ele a quem nós devemos derramar nossa alma, derramar o nosso coração, porque Ele é tudo o que nós temos e é tudo o que nós precisamos. Cristo Jesus, glórias nós te damos, Senhor. Glórias nós te damos porque nós te amamos, porque sabemos que o Senhor nos amou primeiro. Obrigado por estarmos aqui com os nossos irmãos reunidos para te louvar e te adorar, porque tu és a rocha da nossa salvação, como nós mencionamos inicialmente no versículo. Tu és tudo o que nós precisamos. Tu és o motivo por estarmos aqui, Tu és o motivo da nossa existência. E que qualquer outro Deus que se coloque no Teu lugar, que seja derrubado, que caiam os ídolos, porque Tu és o único Deus a quem nós adoramos. Glória seja dada a Ti. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos nesse momento
continuar a nossa celebração, aquele que é, que era e que há de vir, Cristo Jesus, falando sobre a sua cruz, o derramar do seu sangue por nós. Naquela cruz, aquele madeiro sofrido, ele que teve a sua carne moída no nosso lugar naquela cruz. Então vamos cantar a canção que se chama Rude Cruz. Então os irmãos com palmas, com alegrias, vamos celebrar a nossa vitória com Cristo na cruz cantando essa canção.
é morrer. Eu a vou proclamar, levarei. Nessa cruz Ele padeceu em nosso lugar. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos resgatou através da cruz. Propósito de Deus para a humanidade, o propósito da redenção. Propósito esse que nos resgatou, que rasgou o véu do templo, e por isso nós somos livres em Cristo Jesus. O mundo ainda jaz o maligno, mas o Senhor tem o controle de tudo, e um dia Ele virá para buscar a sua igreja. Queremos ser encontrados com Ele. Por isso, irmãos, só há um caminho, essa cruz, caminho que leva a Cristo, caminho que leva ao Pai, Cristo Jesus por meio do seu sacrifício. Glórias ao Senhor. Aleluias. Vamos continuar celebrando, ainda com muita alegria no nosso coração. Uma música que fala que aqueles que estão cansados podem esperar no Senhor, porque voarão como águias. Então, se você, meu irmão, se acha cansado, se acha atribulado, coloque nas mãos do Senhor, que Ele te dará forças. Então vamos cantar com muita alegria. Os que esperam no Senhor.
Louvado seja o seu santo nome. É Ele que nos dá força, irmãos. Ele que multiplica as nossas forças. Nele podemos confiar. Nós temos um Deus presente, o Deus Emanuel, que está conosco a cada momento das nossas vidas. Por isso nós o louvamos e o celebramos com alegria. Glórias a Deus. Quero que você fechasse seus olhos por um instante e você falasse com o Senhor, colocando a sua vida diante dEle, pedindo a sua ajuda, o seu auxílio e o agradecendo pelas bênçãos dadas, agradecendo com fé que o que ainda você precisa será suprido, porque Ele é o Deus provedor. Esse é o nosso Deus. Nós te bendizemos, Senhor, cremos em Ti. Como nós dissemos antes, sabemos que Tu és a nossa fonte. E enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto o Senhor nos conceder fôlego de vida, nós queremos estar debaixo das Tuas asas. Queremos caminhar debaixo da Tua proteção, obedecendo aos Teus mandamentos, a tudo que está prescrito na Tua palavra. Que nós não venhamos a nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que possamos ser fiéis ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é fiel a nós, quando nós estamos em obediência ao Senhor. Por isso, Senhor, nos dá força nessa caminhada, porque sabemos que um dia o Senhor virá. Um dia o Senhor irá nos resgatar. O Senhor veio uma vez, morreu naquela rude cruz, como nós cantamos, mas o Senhor virá pela segunda vez, consumar todo o plano redentivo de Cristo para este universo, aonde Tu nos levará como igreja. Queremos fazer parte desse povo que irá morar no céu. Por isso nós dizemos Maranata, por isso nós dizemos Hosana. Ó Senhor, queremos estar contigo por toda a eternidade. Enquanto estivermos aqui, a nossa vida é Tua, Senhor, e queremos que ela seja para sempre, porque o Senhor nos criou como primazia da Tua criação. Obrigado por tão grande amor. Obrigado, Senhor. Nosso coração é grato, por isso nós Te louvamos e Te bendizemos. Aleluia.
nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana ao Rei. Hosana, Hosana.
Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ainda nesse mesmo atitude de adoração, eu quero que você feche seus olhos, levante suas mãos, fique à vontade. Nós estamos na casa do Senhor e nós cremos que Ele está nesse lugar. Então não perca esse momento. A Bíblia fala em Lucas que Marta e Maria estavam em uma casa e Jesus estava lá. E no versículo 40 diz que Marta estava ocupada demais, com muitos afazeres. Talvez você está aqui nessa noite, está, ocupada demais, atarefada demais, preocupado demais. Mas o Senhor deseja nessa noite que você coloque diante dEle todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações. Talvez você esteja inquieto, querendo resolver as coisas, e eu quero te dizer, você está no lugar certo, o Senhor está nesse lugar. Eu quero te dizer que a tua ansiedade, a tua pressa não vai ajudar você a avançar. Salmos 46 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O que o Senhor está te dizendo nessa noite: descansa no Senhor, lança sobre Ele as tuas preocupações, lança sobre Ele as tuas cargas, porque é Ele que cuida de você, é Ele que te levanta, é Ele que dá força ao cansado, é Ele que te põe de pé. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Então por isso nessa noite, não apenas com palavras, mas em orações, crentes que é o Senhor, é quem te responde, é o Senhor, é quem traz alívio, é o Senhor que traz provisão. Talvez você esteja preocupado com a segunda-feira. Eu quero te dizer que o Senhor continua sendo Deus na segunda. É Ele que abre as portas que estão fechadas. É Ele que traz o milagre diante de um diagnóstico médico. É Ele que traz a cura, porque antes da doença existir, Ele é a cura, Ele é a cura. Então nessa noite, descansa no Senhor, aquieta, e você saberás que o Senhor é o teu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, é muita unção de Deus nesse lugar. Aleluia, muita unção do Espírito Santo, amém? Você está sentindo essa unção? Você sabe que o Senhor está presente nesse lugar? Que teu coração está sendo incendiado pelo Espírito Santo? Você acredita que o Espírito Santo de Deus está ativando o teu espírito para uma intimidade maior com Ele? Aleluia, glória a Deus. Eu peço aos amados que, por gentileza, podem sentar, por favor. E nós vamos estar agora passando as atividades da igreja. Aqui é uma igreja dinâmica, amém? É um povo vivo, é um povo participante, amém? É um povo que já está absorvendo a ideia de corpo, de unidade. Amém? Então, terça-feira, nós temos na casa do irmão José Cunha e da irmã Andréia, mais um para Cristo. Então, vocês já sabem, moram naquelas imediações, vão lá participar, contribuir com o ambiente, amém? Que
que leva a glorificar e honrar e exaltar o nome de Jesus. Que esse é o objetivo. Ali já está estabelecido um altar de adoração ao Senhor. E quando existe um altar de adoração ao Senhor, existem maravilhas, amém? Milagres e curas. Terça-feira já falamos, na casa do irmão José e da irmã Andréa. Quarta-feira aqui na igreja, amados, os irmãos podem me dizer o que é que tem aqui quarta-feira na igreja? Culto de oração. Amados irmãos, tem sido maravilhoso. Tem sido maravilhoso o mover de Deus aqui nesse lugar, o mover do Espírito Santo. Se nós quisermos ter uma vida vitoriosa, precisamos orar. Se não ora, não tem vitória. Se não ora, não tem como ter uma vida de vencedor. Posso continuar falando, amados? Amém? Então, quarta-feira, se esforce. Faça tudo o que você puder. Não é o Espírito Santo que precisa de você. Não é Jesus que precisa de você. Não é Deus que está carente pela sua presença. É você que precisa dele. Amém? É você que precisa. Nós precisamos. Então, quarta-feira, faça tudo o que você puder. 19h30, irmãos, 19h30 até 20h30. Uma horazinha só. Amém? Que você pode oferecer para o Senhor em comunhão. Amém, amados? Quinta-feira nós temos aqui as senhoras orando. Amém? As senhoras estão aqui orando. Tem umas mulheres aqui que elas já são coluna firme nas orações de quinta-feira. Então você, mulher, você moça, você adolescente, que puder vir participar, venha também. Sexta-feira, dia 30, nós vamos ter na casa do pastor Marcelo, dos pastores Marcelo e Joyce, mais um para Cristo no horário normal. Amém? Cadê o pessoal do mais um aí? Levanta a mão aqui. Aê, não bora aí, cadê aquele? Cadê, gente? Mais um para Cristo com o pastor Marcelo e a pastora Joyce, amém? E 9h da noite, a igreja, todos nós, vamos estar lá na residência dos pastores Marcelo e Joyce. O que é que vai haver lá? O que é que vai haver, irmãos? Vigília, amém? Então se prepara, coloca na tua agenda e você não vai perder, tá bom? 9h da noite na casa dos pastores. E também, sábado é show. Fechando o mês de maio, 31 de maio, nós vamos ter aqui o chá das mulheres, tá? Uma oportunidade ímpar de você trazer a sua tia. Sempre o aviso é esse. Sempre o chamado é esse. Traga sua vizinha, sua amiga, as pessoas que você quer ver abençoada, que você quer ver ouvindo a palavra de Deus, adorando a Jesus, amém? Então traga suas amigas, suas vizinhas, traga sua família. Chá das mulheres, às 18h, sexta-feira. Eu estou muito feliz de ver o seu Nelson aqui hoje. Quem conhece o seu Nelson? Dá uma palma aí para o seu Nelson. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, seu Nelson. Estamos vencendo, não estamos? Aleluia, glória a Deus. E, amados, agora nós temos um aviso agora que você tem que ouvir com muita atenção. Vai mexer com o seu bolso. Mas antes de mexer com o seu bolso, vai mexer com o seu coração. E quem tem um coração generoso é muito abençoado. Eu quero chamar aqui na frente. Cadê o Pedro? Não está aqui hoje? O Pedro com a esposa? O Pedro, não? Está trabalhando. O Pedro está trabalhando. É da célula do pastor Marcelo. O Pedro e a sua esposa. O Pedro não, mas a sua esposa está gestante, com a barriga bem grande. Acho que já está quase na hora, viu, gente? Então você vai fazer um Pix. Levanta a mão aí, quem já viu lá no grupo da igreja. Levanta a mão, quem já leu. Quem já leu? Então, amados, gente, vocês não leram ainda o convite lá, que é para... Quem leu? Levanta a mão bem alto. Quem está no grupo da Igreja Batista Renovada? Lá está falando que você vai fazer um Pix maravilhoso, tá? Está o número do Pix, é Emanuele, que é para comprar fraldas para
Pode ser. Quem já trouxe fralda, amém. Presbítero, pode botar aqui, por gentileza. Amém? Alguém trouxe a fralda? Só o presbítero. Elson também. Os dois presbíteros aqui, ó. Eles já sabem o custo, né? De ter bebês. Esses bebês são de verdade. Esses bebês de verdade tomam leite, usa fralda. Ai, meu pai, bebê de verdade é uma coisa maravilhosa. Amém? Terminando, faça o Pix. E vamos abençoar essa semana ainda. Quando você chegar em casa, ó, já faz o Pix. Pega lá aquele convite que está no grupo da Igreja Batista Renovada, faz o Pix. Agora eu quero que vocês coloquem de pé. Nós vamos receber a nossa pregadora da noite. Eu acho que o marido dela que vem abençoada, né? Com certeza. Ah, sim, sim. Tem uma pregadora aqui da noite. Mas antes da pregadora começar a palavra e o esposo dela vir abençoá-la, nós vamos entregar ao Senhor agora nossos dízimos e nossas ofertas. Nosso Deus tem nos abençoado de forma sobrenatural, tá? Então, tudo que o Senhor tem nos dado é porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É porque a sua graça é muito maravilhosa. Então, agora você vai trazer sua oferta, seu dízimo. Fazer o Pix. Cadê o Pix, gente? Está bem ali. O Pix da igreja está bem aqui. Sim. Já. Amados, está bem aqui o Pix da igreja. Essas letras estão bonitas, não estão, gente? Não ficou legal? Está dando para enxergar, irmão Nelson? Legal. Então é só fazer o Pix, tá, pessoal? Boa noite a todos. Passando ao pastor Natanael a palavra. Sim, mas tá. Pode chegar, irmãos. Eu pensei que ninguém ia ofertar hoje, por isso que eu estou... Amém? Glória a Deus, que o Senhor esteja abençoando grandiosamente a sua vida, a sua semana seja abençoada, seja próspera, você pague as suas contas, consiga arrecadar o dinheiro para a sua provisão do dia a dia, na sua mesa não falte pão, tenha água de boa qualidade na sua casa, todos do seu lado tenham saúde, amém? Seus empreendimentos sejam realizados com a bênção do Senhor Jesus. Podem sentar, irmãos. As crianças podem ir para as suas respectivas salas. Amém? Estenda a sua mão aqui para frente. Vamos orar pela minha linda esposa, irmãos. Ela está muito linda, não está? Está todo mundo com a mão estendida aqui concordando, amor. Oh, glória. Eu mandei levantar a mão, né? Cadê, irmãos? Que o Senhor a use poderosamente. Senhor nosso Deus, Pai, nós cremos que a Tua palavra é a verdade e que Tu fala conosco através da Tua palavra. Usa, Senhor, a Tua serva Emily para trazer a Tua palavra aos nossos corações. Possamos sair daqui renovados, edificados e transformados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. As crianças já foram até 12 anos. Espero que você já tenha bebido sua água. Tenha ido ao banheiro. Eu gostaria só de anunciar, antes da gente continuar, da continuidade, a presença da Thaís e da família. Está ali atrás? São vocês? Vocês podem levantar 30 segundinhos? Está com o neném? Está com... Ah, mas é uma fofa. A Thaís, juntamente com, creio que seja o seu esposo e a sua filha. E nós, como igreja, queremos agradecer ao Senhor pela presença de vocês.
rapidamente, quem tem 5 irmãos aí pertinho que pode estender as mãos para essa família, a destra de comunhão, e a igreja pode agradecer ao Senhor dando palmas. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida. Thaís, fique à vontade, tá? Muito obrigada porque vocês estão aqui conosco. Vocês conhecem? Amigos de vocês? Família? Meu Pai do céu. Maísa, tu tem muito convite para distribuir. Tua situação está difícil. A Maísa vai casar, irmãos, com o Mateus. E a família deles é grande. Heráclito, meu irmão. Irmãos, quando vocês não viram o Heráclito aqui, é porque ele está só emendando, viu? A família está no projeto aí de casório. E vamos orar para que o Erlon, Samuel, se encontre uma mulher do Senhor. Do Senhor. Já tem? Do Senhor. Para que ele e a sua esposa estejam juntos aqui. Amém, Marco? Tá ligado? Irmãos, a Marco está me pedindo encontro. Ele já disse: ei, menina, tu já está fazendo encontro de casais. Quando é que vai ter o encontro dos solteiros? Já está querendo, irmãos, o encontro dos solteiros. Vamos cantar o amor. Tem mais gente escrevendo, irmãos, vai ser um sucesso. Brincadeiras à parte, irmãos. Em junho nós vamos ter outro encontro de casais. Aquele foi ótimo, não foi, irmã Nazaré? Aquele encontro de casais foi maravilhoso, não foi? A irmã Nazaré estava lá, com o marido dela, coisa mais linda. Quantos anos de casado já, irmã Nazaré? 30 anos. E ela estava lá. E ela gostou. É bênção, não é? Ela está até sorrindo, irmãos. Glória a Deus. Tão abençoado que foi. Os novinhos também estão sorrindo aqui, ó. Os recém-casados. Aleluia. É bom. É bom estar casado, irmãos. É abençoador. É uma bênção. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 13. João, capítulo 13, a partir do versículo 1. Amém? Pode ficar sentado. Se você não trouxe a sua Bíblia, eu vou seguir essa mesma versão que nós temos aqui. Se tiver diferença, uma palavrinha ou outra. É a versão revista e atualizada. Almeida, revista e atualizada, irmãos. João capítulo 13, a partir do verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois.
Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Coloque aí, deixe aberta a sua Bíblia, coloque alguma identificação, porque nós vamos permanecer nesse texto. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre Jesus, servo humilde e amoroso. Nós vamos nos basear neste texto de João, capítulo 13, para falarmos a respeito do exemplo de Cristo, de nosso Senhor e Salvador Jesus, como servo humilde e amoroso. Jesus estava neste contexto aqui de João capítulo 13, junto aos seus discípulos, na última ceia, antes de ser levado pelos soldados, antes do seu momento de via crucis, naqueles momentos que precediam a sua humilhação, o seu flagelo, a sua via crucis. E ele estava reunido com os seus discípulos e estavam ali ceando. E a Bíblia fala, irmãos, que neste momento de profunda dor que viria ao Senhor, porque a Bíblia diz que era chegada a sua hora e Jesus sabia, Jesus entendia a sua missão. E quando você lê o Evangelho, anteriormente, Jesus diz: não é chegada a minha hora, não está ainda na minha hora. Mas aqui, Jesus já tinha consciência de que era chegada a hora do seu martírio, do seu sofrimento eterno. Então os discípulos estão todos reunidos para cear. Eles tinham vindo de Betânia. Você sabe, irmãos, que naquele tempo não tinha a mordomia dos nossos carros, não tinha a mordomia dos nossos transportes, não tinha o transporte público, não tinha o Uber, não tinha táxi, não tinha essa elegância. E os discípulos vinham de Betânia, estavam cobertos de poeira, eles não podiam, segundo a cultura daquela época, irmãos, assentar-se à mesa antes de lavar os pés. Era um costume que antes que se sentasse à mesa, como Jesus disse que eles estavam ao redor da mesa, as pessoas lavassem os seus pés. Só que esse era o serviço dos escravos, principalmente daquele que era considerado o escravo mais humilde daquela casa. Então, amados, entenda aqui comigo, o serviço de lavar os pés era realizado por quem? Pelos escravos. E mais ainda, pelos escravos considerados mais humildes. E então, Jesus estava no cenáculo com eles. Ali, não havia servos, não tinham escravos. E então, Jesus esperou que eles tomassem a iniciativa de lavar os pés uns dos outros. Irmãos, ninguém lavou os pés. A bacia estava lá à disposição. A toalha também estava lá à disposição. Mas ninguém quis lavar os pés. Ninguém quis fazer o serviço do servo, do escravo. Então Jesus, olhando para todos eles, retirou a parte de cima
das suas vestes. Ali estava o vaso de água, ali estava a bacia. Ele pegou a toalha, cingiu-se com esta toalha e começou. O rei, o mestre, o Senhor, começou a lavar os pés dos seus discípulos. Ninguém se mexia, só Pedro. Pedro, ousado, disse assim: Senhor, lava logo tudo, dá logo um banho. Não. A resposta de Jesus disse: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Eles podiam até ter lavado as mãos, irmãos. Existe uma questão espiritual aqui também, porque Jesus, naquele momento, consciente da sua missão, de que sofreria, de que padeceria, ele estava ceando com os seus discípulos, sabendo que entre um deles havia Judas Iscariotes, que seria quem o trairia. Neste ambiente, com seu espírito perturbado, conturbado, Jesus revelou a sua humildade, o seu coração servo, o seu coração humilde. Inclusive o de Judas ele lavou. Inclusive o do traidor ele lavou. Inclusive ele deu o bocado para Judas. E eu gostaria que você fosse abrindo a sua mente para o entendimento desta palavra, para o entendimento de algo tão profundo que Jesus fez e que muitas vezes nós achamos uma atitude tão linda, tão maravilhosa. Mas eu quero que você, em João capítulo 13, adiante um pouquinho os versículos e vá para o verso 12. Vá para o verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Meu irmão, isso aqui é muito tremendo. Os discípulos andaram com Cristo durante anos, viram milagres, viram sinais, eram conhecidos de Jesus, conheciam a Jesus por estarem com Ele, por conviverem com Ele. Chamavam já e reconheciam que Ele era mestre e que era o Senhor. E o exemplo de Cristo foi eu, que a quem vocês chamam de mestre e Senhor. Eu vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés uns dos outros. Eu gostaria desde já de dizer aqui que esta missão, este dever, este chamado de Cristo a lavarmos os pés uns dos outros, não é para que você, amado irmão, amada irmã que está sentada aqui, venha lavar os pés dos pastores numa inversão em que os pastores têm feito, em que apóstolos têm feito, de somente receberem honra. Não, Ele se despiu
Jesus, o servo, o Senhor, o soberano, o Rei dos reis, abdicou ali, servindo, doando, sendo exemplo. E é isso que ele nos ensina. Essa palavra, amado, é uma palavra muito simples. Esta palavra é uma palavra, você pode dizer assim, eu já li esse texto várias vezes, eu já vi a encenação várias vezes, mas eu quero te dizer que ela foi gerada no Espírito para ministrar a igreja neste tempo. Ela foi confirmada no Espírito para ministrar a igreja neste tempo, em que nós estamos muitas vezes sentados como os discípulos, esperando que alguém tome uma atitude que nós devemos tomar. Delegando a alguém uma ação que nós podemos fazer, esperando de alguém algo que nós podemos realizar. Ou então estamos tão orgulhosos em nossas posições, ou então estamos negligenciando tanto, achando que, não, eu não vou fazer isso não. Ele não merece, ele não me ofendeu, ela fez isso contra mim, ela fez aquilo contra mim. Jesus lavou o pé, inclusive, de Judas. O Rei dos reis, aquele a quem nós acabamos de cantar, que Ele é a fonte, Ele é o Criador, Ele é o Senhor sobre tudo e todos, nós o admiramos, mas diante de uma situação em que nós precisamos agir, muitas vezes nós nos fechamos assim como os discípulos e ficamos disputando quem é que vai se assentar à direita ou à esquerda do Senhor. Você não precisa de títulos para servir. Você não precisa que lhe deleguem certas atividades, certas funções para fazê-lo. Você só precisa ter um coração assim como o de Jesus, que enxerga a bacia, que enxerga a água, que enxerga a toalha e vai fazer, mesmo que ninguém esteja fazendo, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que você não tenha o título de pastor, de apóstolo, de profeta, mas porque você segue o exemplo daquele que se despiu da sua honra, da sua glória, que se fez carne, que habitou entre nós. Este é o exemplo, este é o referencial, igreja. Não são os nossos títulos. Eu quero dizer aqui que o cabeça da igreja é Cristo e todos os demais são servos dele. Todos os demais se submetem somente a ele. A pirâmide celestial é diferente. A pirâmide dos céus é diferente. Aquele que serve é o que é maior. Aquele que serve, aquele que se faz humilde. Dentro do nosso coração precisa arder este exemplo aqui de Jesus. De Jesus. Nós estamos olhando, nós estamos tão acomodados, irmãos, esperando algo que é para nós fazermos. E então, eu gostaria de continuar falando que este mesmo Jesus que nos dá uma lição de humildade, que está ali sofrendo a angústia, porque seria levado à cruz, ele também vai em João capítulo 13, versículo 34. Ele vai em João capítulo 13, 34, diz: novo mandamento vos dou. Acompanha aí. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão
todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Este é o novo mandamento, irmãos, que nós nos amemos assim como Cristo. Um amor sacrificial, um amor humilde, um amor que não procura a sua própria glória, os seus próprios interesses, um amor que se doa. Um amor que demonstra, um amor revelado, um amor praticado, um amor que se revela em ações, em gestos, em palavras, em comportamentos. Às vezes a gente está aqui na igreja e eu consigo compreender alguns comportamentos, eu consigo outros, eu não consigo entender. Fale com o seu irmão. Ou nada. Dê abraço em 5 pessoas. Vou nada. Vou abraçar ninguém. Meu irmão, está ficando chato pregar nesse tipo de igreja. A gente fala assim, agora ninguém gosta que diga assim, fale para o seu irmão. É didática que o professor usa, irmãos. É a comunicação didática para entendimento, para repetição. Fale com o seu irmão isso, para que você entenda. Porque a gente sabe que ficar sentado, ouvindo, é complicado. Você tem que manter o seu cérebro sempre atento. Aí a gente diz assim, fale com o seu irmão esta palavra-chave. Quero falar nada. Agora é uma invenção de pastor mandar a gente falar um para o outro, que é só chegar na igreja e sair, que é só chegar na igreja, entrar e dar tchau. Se incomoda em falar, se incomoda em tocar, se incomoda em abraçar, não sai do lugar. Parece a estátua, a mulher de Ló, estátua de sal. Irmãos, tem gente que a gente tem que orar para amar. Tem gente que a gente precisa orar para amar de Jesus. Eu quero obedecer mesmo o teu mandamento, igual o Senhor amou. Porque fulano é difícil de amar, Senhor. Fulano é aquele que pisa no meu calo. Fulano é aquele que não me diz um oi. Fulano é aquele que não se move para nada, que vê a gente morrendo. Está morrendo, ele está lá olhando. Oh, vai cair. Vou falar nada. Irmãos, esse tipo de crente a gente tem que orar para amar. Para fazer como Jesus. Para orar por ele, para amá-lo. Às vezes eu digo assim, Senhor, eu estou como Paulo, vou fazer a minha oração como Paulo. Suportai-vos em amor. Está escrito na Bíblia, suportai-vos em amor. Tem irmãos que nós suportamos em amor porque ainda não experimentaram a transformação. A gente fala com ele, é emburrado. A gente fala com ele, quer dar um abraço, a gente leva um coice. Irmão, senti sua falta. Eu não estou desviado, não. Ninguém está perguntando se você está desviado. Eu estou dizendo, eu senti sua falta. Eu não estou te cobrando. Eu estou dizendo, você é amado. Eu não estou te cobrando. Eu estou dizendo, eu senti falta de você. Dedinho. Dedinho. Olhinho. Orelhinha. Orelhinha tem uns que não gostam, né? Fica... Cabecinha. Irmãos, o meu pai, quando eu era criança, encheu tanto o meu saco, mas ele não conseguiu me traumatizar. Eu tenho uma testa grande e uma orelha pequena. Eu não ligo, irmãos, olha aqui a minha testona. E eu disse, papai, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu tiver velha, minha orelha ainda vai estar no tamanho certo. Porque a orelha cresce, irmão, a gente cresce até a gente morrer, viu? A orelha e o nariz, viu? Ele não me traumatizou, não. Eu continuo sendo amada e querida. Meu irmão, não importa se você é a orelhinha, se você é o dedinho, se você
é o rim, o fígado. Nós somos membros uns dos outros e Cristo é o cabeça. Por isso nós podemos amar uns aos outros e pedir: Jesus, me ajude a amar e a demonstrar amor, porque amor é um verbo de ação. Amor não são apenas palavras, mas são gestos, são atitudes. É uma vida. Muito se fala sobre a igreja acolhedora, mas nós temos acolhido. Muito se fala sobre a igreja que recepciona bem. Você tem recepcionado bem? Você tem disposto a sua vida assim como Cristo? Nós temos feito isso? Ou a gente tem feito o olhar de e não estou vendo nada? Em João, que nós acabamos de ler, 13:17, fala que Ele nos deu o exemplo, e assim também nós devemos fazer. E nisto conhecerão que são os nossos, que sois meus discípulos. Versículo 35, que vos ameis uns aos outros. E deixa eu te falar uma coisa, amado. Deixa eu te explicar uma coisa com carinho. A igreja precisa praticar o amor. Praticar o amor. Revelar amor. Revelar doando. Revelar trazendo. Revelar investindo. Revelar entregando. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Vá lá e façamos. Eu não tenho condições. Você que tem mãos e pés disponíveis, você pode ser um instrumento. A prática. A igreja precisa praticar aquilo que Cristo falou. Nós estamos finalizando. 2 domingos atrás, eu estava dando aula no Ministério Infantil, e para os principiantes e a turminha, o tema da lição era Eu Sirvo a Jesus. Eu não sei se vocês viram que domingo passado eles estavam aqui recepcionando vocês, lembram? Recepcionando vocês, pegando os dízimos, fazendo o Enzo orou, outro fez outra coisa. Aquela prática de domingo passado, irmãos, era uma atividade para eles fixarem a lição que eles tinham aprendido no domingo anterior, tá? E a lição que eles tinham aprendido no domingo anterior foi a respeito da primeira multiplicação de pães. Em João capítulo 6, fala a respeito da primeira multiplicação de pães. Deixa eu trazer aqui para você. A partir do verso 1, a gente vai finalizar nesse texto. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde encontraremos pães para lhes dar a comer? Olha Jesus testando Filipe aí, viu, irmãos? Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Versículo 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pães, e para
receber cada um o seu pedaço. Versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Versículo 9. Eu quero que você preste muita atenção nesse versículo 9, porque eu vou trazer algumas coisas interessantes a respeito. Está aí um rapaz que tem o que, irmãos? 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Eu quero que a gente volte no versículo 9. Põe para mim, por favor, Júnior. Está aí um rapaz, no original, irmãos. E foi esse o grande destaque da lição que eu tive com as crianças. No original, rapaz, é um pequeno menino. É um pequeno menino. Um rapaz que ele levou o que, irmãos? 5 pães. 5 pães, eu queria que você destacasse. Coloca aí, cunhado, por gentileza. 5 pães de cevada. Tem um versículo que diz que ele tinha 5 pães de cevada. Versículo 9. 5 pães de cevada. Eu estou no 9. Irmãos, o pãozinho de cevada. Esse detalhe só está aqui em João. Esse detalhe do pão de cevada. E eu quero que você entenda que o pão de cevada era o pão da camada mais pobre. Daqueles que menos tinham. Os cinco pãezinhos de cevada, só nesse evangelho que diz, que detalha que eram 5 pães de cevada. Porque João está dizendo assim, era de um menino pobre, de uma família pobre. E 2 peixinhos. Esses peixinhos, irmãos, no original, também revela, denota que esses peixinhos provavelmente eram peixes salgados, para dar sabor ao pãozinho de cevada. Aquele peixe salgado, que normalmente, provavelmente era esse peixe salgado, que provavelmente também era o de custo, mais barato. Então Jesus pegou quem? Um menino com 5 pães de cevada, que é o pão da camada mais pobre, e 2 peixinhos, para alimentar uma multidão de aproximadamente 5.000 homens. Só homens, tá, irmãos, que foram contados? Mas provavelmente tinham em torno de 15.000 pessoas ali naquele deserto. Os discípulos inicialmente queriam que Jesus dispersasse aquele povo que estava ali. Depois um chegou com ele e disse assim: Senhor, nem que a gente tivesse 200 denários, que é o correspondente, irmãos, ao salário de 8 meses de trabalho. Vai pegando aí. A gente não conseguiria alimentar essa multidão. E onde nós estamos é deserto. Vai entendendo o contexto, amado. Mas Jesus, o servo humilde, o servo amoroso, o servo que olha para a multidão e se compadece delas, disse assim: ei, nós vamos dar-lhes de comer. Aí aquele menininho, nós sempre olhamos para o milagre, realmente o milagre está em Jesus. Mas eu quero que nós olhemos para a atitude daquele menininho,
que ele podia muito bem dizer: eu vou esconder os meus 5 pães aqui, ó. O meu peixe dá no pé, meu irmão. Aqui não tem supermercado, ninguém trouxe nada, só eu trouxe o meu lanchinho. Só aquele menininho estava preparado no meio de uma multidão de homens, de mulheres e crianças. Só aquele menininho. Ele não tem o seu nome aqui escrito. Mas quando disseram assim, ó, eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Os discípulos disseram assim: o que é isto para tanta gente? Talvez essa pergunta está sendo feita muitas vezes por você, em relação à sua vida, ao seu chamado, ao seu propósito, ao ministério, aquilo que você deve fazer. Você tem colocado desculpas. Você e eu muitas vezes nos achamos pequenos demais, pobres demais, sem recursos demais, sem possibilidades. Colocamos desculpas uma atrás da outra. Aí Jesus vem e pega um menininho que só tem 5 pães e 2 peixinhos, arruma todo mundo sentado à mesa, dá graças ao Pai, e ele começa a dizer: discípulos, distribuam esses pães, distribuam esses peixes. Aquela multidão toda foi alimentada. Aquela multidão toda foi alimentada. Sobraram 12 cestinhos, 12 cestos de pão. Mas havia um menininho ali, que o nome dele não está na Bíblia, mas ele entregou tudo o que tinha. Ele não se intimidou, ele não teve o egoísmo de dizer: ninguém mais tem aqui, só eu. Ele entregou ao Senhor. Então, amada igreja, talvez você se ache pequeno demais, ninguém olha para você. Talvez você não tenha um título, talvez você não tenha um broche bonito dizendo que você é isso ou é aquilo, mas Deus vai te usar com aquilo que você tem, para que se manifeste o poder dEle, a glória dEle, o milagre dEle, a ação dEle. Nós temos que parar, amados. Oh, igreja, para de dizer: eu não sou capaz. Para de dizer: eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho talentos. Comece a entregar aquilo que o Senhor te deu. Comece a fazer aquilo que está às tuas mãos. Deixa que o milagre quem faz é o Senhor. Deixa que quem opera é o Senhor. Deixa que a provisão, a cura, a transformação é Ele quem vai fazer. Saia do teu lugar de desculpa. Saia do teu lugar de inferioridade. Para de dar desculpa para a obra do Senhor. Para de se olhar e se ver pequeno. Nós somos realmente pequenos, irmãos, mas Ele é grande. Nós somos limitados, mas Ele é poderoso e pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. É Ele, é por Ele. Nós somos vasos de barro. Nós somos, sim, mas nós podemos servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Você não é tão ocupado que não possa servir. Você e eu não somos tão pobres que não possamos doar. Você e eu não somos superiores que não possamos nos humilhar. Você e eu não somos incapazes que não possamos servir. Você e eu
Não precisamos de doutorados, apesar de eu dizer para você, estude, estude, mas você não precisa de um doutorado para servir ao Senhor. Você não precisa ser um médico, um doutor, para servir ao Senhor. Porque Ele, mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. Tomou a forma de servo, o Deus, o único Deus tomou a forma de servo. Então estude, trabalhe, seja um grande empresário, mas seja servo. Seja um doutor, mas seja servo. Seja um professor, mas seja servo. Seja uma dona de casa, mas seja servo. Seja um menininho, mas seja servo. Seja um idoso, mas seja servo. É para isso que o Senhor nos chamou, para olharmos para Jesus. Para olharmos para Jesus. E eu quero dizer para você, igreja, está chegando o tempo. Este é o tempo de nós entregarmos ao Senhor os nossos recursos, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa vida no altar, não por ativismo religioso. Não por ativismo religioso. Ninguém quer que você fique de domingo a domingo aqui dentro, não. Só para engrandecer, encher banco, engrandecer nome, placa de igreja. Nós queremos que você sirva ao Senhor por um entendimento de que a seara é grande, os ceifeiros são poucos e o Senhor nos chama, o Senhor nos chama, o Senhor nos chama. Onde você estiver, pode estar no deserto, mas tem uma multidão e ela vai ser alimentada e você é instrumento do Senhor. Pode ser na tua casa. Talvez você seja o menor. Talvez você seja o pequenininho, aquele de menos condições. Mas o Senhor vai usar você. Porque Ele, quando entregou aquele menininho, por si só, Ele não alimentava uma multidão, não. Mas quando Ele entregou tudo a Jesus, o que é que você está retendo? O que é que você está retendo? O que é que nós estamos retendo, amados? Nós estamos esperando uma convocação. Você está esperando uma convocação para ser diácono. Você está esperando uma convocação para ser presbítero. Você está esperando uma convocação para ser pastor. Pois eu falo como o apóstolo Paulo, nós não precisamos de nada disso. Nós precisamos dispor o nosso coração, a nossa vida. Eu não faço questão que chame a gente de pastor, de pastora. E eu não faço questão, não é desonrando o chamado, mas é porque digo, Senhor, eu quero realmente pastorear o teu rebanho. Porque eu quero exercer este chamado. Eu quero que queime em mim isso. Você que está aqui, não precisa de uma convocação aqui, ó. Por favor, eu queria que chamasse fulano, cicrano. Ou você pode começar a trazer a sua cestinha, com os seus 5 pãezinhos, com seus 2 peixinhos, e colocá-los à disposição do Rei dos Reis. E colocar à disposição para o Rei dos Reis. É hora de cumprir o chamado e a obra de Cristo por um entendimento que assim como Ele fez, nós devemos assim fazer. Assim como Jesus fez, nós devemos assim fazer. Sermos humildes, sermos amorosos,
Aquele menininho podia olhar para os discípulos e dizer assim: égua, estou melhor que esses discípulos. Esses discípulos não trouxeram nada. Talvez você olhe e diga assim: égua, presbítero tal não faz isso, pastor deveria fazer assim. Irmão, se você está enxergando algo que precisa ser feito, talvez é porque é para você estar fazendo. Se você está enxergando algo que precisa ser feito, talvez é porque é para você fazer. E você não vai poder mais dar desculpas de que não tem isso, de que não tem aquilo, porque o Senhor já colocou nas tuas mãos. Porque o Senhor já colocou nas tuas mãos. E Ele já te deu o exemplo, Ele já nos deu o exemplo. Jesus, servo, humilde e amoroso. Eu convido você a ficarmos de pé. Presbítero Wagner, você pode me ajudar hoje? Cantando Sonda-me, Senhor. O ministério pode ir. Pode ser pequeno aos teus olhos. Você pode se olhar pequeno, pequena, pobre. Mas quando Jesus toma nas suas mãos, é Ele quem opera, é Ele quem faz, porque o poder está nele. Pode vir o ministério servir, cantando. A Luísa está dando aula. Deus demais tocadores, cantores. Essa palavra não é só para você chorar, não, irmãos. É para a gente praticar. Eu não sei se você sabe, mas lá na frente, de vez em quando um cachorro deixa uma lembrança. Ele marca o território. Eu conheço duas pessoas aqui dentro da igreja. É o pastor Marcelo e a Imaculada. Eles vêm aqui atrás. Eles pegam a vassoura. Eles pegam a pá. E eles vão lavar. Limpar lá. Para servir a igreja. Servir nem sempre vai colocar o nosso nome no holofote. Você talvez nunca pegue no microfone. Mas através de você, o Senhor pode estar alimentando uma multidão. Mas através de você, o Senhor pode alimentar uma multidão. Mas através da tua vida, o Senhor pode transformar histórias, pode curar os enfermos. Viu, menino? Você não é pequeno, você não é incapaz para servir o Senhor, menino. Você não é pobre demais. Você não é sem talentos. Você muitas vezes diz: Senhor, não sei fazer nada. Eu quero te dizer que o Senhor deu a cada um de nós aqui pelo menos um talento. Não enterre aquilo que o Senhor tem te dado. Sirva ao Senhor.
Sirva o próximo. Pode começar a tocar, por gentileza. Vamos orar com esta canção. As portas trancam tudo para que a gente vá para casa tranquilos. Os nossos agradecimentos. Eu quero dizer mais uma coisa, e eu fiquei emocionado. O Júnior e a Carol, que me dão carona, disseram que a Isabelle, no domingo passado, disse: mamãe, vamos buscar a pastora Vera e o pastor para ir para a igreja. Porque aí ela disse: não, eles vão de Uber. Ela disse: Uber não, mamãe. Uber demora muito. Uma criança já está tendo consciência disso. Eu fiquei tão emocionado durante essa semana. São esses pequenos atos que fazem a gente querer continuar. E essa palavra fala conosco que nós precisamos dar. Eu dei minha vida para Jesus com 16 anos. Com 18 eu fui para o seminário. E até hoje estou servindo. Graças a Deus. Obrigado a todos vocês que me servem água, que me põem hoje dentro do carro, que me tiram do carro. Eu estou tocado por essa palavra. Estou agradecido a Deus. Vocês estão aprendendo a serem servos, humildes e amorosos. Muito obrigado, Senhor. Servo de Cristo. Pode. Você pode dar a mão para o seu irmão aí? Pode fazer isso com amor. De mão dada aí com ele. Ore com ele. Abençoe ele.
pode abraçar as pessoas agora e demonstrar amor por elas. Em comunhão, quero viver com os meus irmãos E assim crescer. e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, uns com os outros, Abraço. por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir, de abençoar, sempre uns aos outros, e em Cristo, aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, temos uns com os outros, Senhor te abençoe. por meio de Cristo. Senhor te abençoe e te guarde. Vai debaixo da paz, da graça. Receba